Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lê, Dona Handmade. Hoje é o nosso primeiro vídeo, né, de bolsas que a gente vai ensinar aqui no canal. Então, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Vocês podem também seguir a gente no Alel Handmade _, que é no Instagram. E também temos a página do Facebook, onde lá tem muitas dicas também sobre crochê. E vocês podem aprender um pouquinho mais sobre tudo que a gente precisa aprender para chegar num resultado assim tão positivo, né? Calma, que a gente precisa treinar primeiro, mas hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer bolsas redondas, não somente esta Michele, tá? Então vocês podem seguir o mesmo caminho que eu vou ensinar aqui para fazer os seus modelos também. A bolsa Michele com aba, que é a que eu vou ensinar completa no tutorial, que são duas partes. Essa primeira parte aqui eu vou ensinar somente o corpo da bolsa, e na segunda parte eu vou colocar, então, a colocação, a fazer primeiro a aba e a colocação na aba também, tá? Também vai ter a parte que a gente vai confeccionar esses tassels para vocês poderem enfeitar qualquer bolsa, não somente a bolsa Michele, e a colocação de acessórios como a alça, também aqui os fechos e outros tipos que a gente possa encontrar em outros lugares, tá? Não é necessariamente este fecho que vocês vão precisar, tá? Então aqui a gente vai ensinar, vou mostrar um pouquinho mais da bolsa para vocês, a bolsa Michele com aba. Essa aba aqui a gente vai ensinar no segundo vídeo, então, como eu falei. E a gente vai ensinar também no segundo vídeo a colocação do forro da bolsa, tá? Então, completíssimo, completíssimo, só que em duas partes, porque senão vai ficar muito cansativo, né? Aqui a gente vai aprender, então, nesse primeiro vídeo, nesse de agora, a gente vai aprender aqui o corpo da bolsa, que são duas partes. A primeira parte redonda e a segunda parte redonda, e também fazer a união. Também vou dar a sugestão de quanto que vocês têm que deixar de abertura aí, porque também pode ser em outros tamanhos, tá? Eu peço que, se vocês gostam, por favor, já se inscrevam no nosso canal, sigam a gente no Instagram, no Facebook, tá? Deixem o seu comentário aí embaixo, tá? E compartilhem para outras pessoas, para nossa comunidade crescer cada vez mais, tá? Aproveitem aí a bolsa Michele. Então, para esse trabalho, a gente vai precisar de fio de malha premium. Só com um rolo dá para fazer somente o corpo. E mais meio rolo dá para fazer a aba, tá? Então, um rolo e meio dá o trabalho inteiro. Para esse fio, que é de 2 milímetros, 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros, eu vou usar a agulha 4,5 para dar mais firmeza. Se o seu ponto for muito apertado, dá para você usar 5 ou 5,5. Vou utilizar aqui cola Tec Bond Artesanato 3, que é de alta viscosidade e centímetros pra gente medir, né, o tamanho que fica o trabalho. Para alça, eu vou utilizar aqui corrente e também vou fazer uma parte com crochê. Duas argolas articuladas. Eu vou usar um mosquetão desses aqui normais para colocar o tassel. Tesoura. E pro forro eu vou utilizar pano de algodão, pode ser qualquer pano, pode ser sarja, aquablock, o que vocês tiverem aí. Vou utilizar também fio invisível, fio de costura normal e também uma agulha de costura. Caso vocês não vão fazer aqui com a máquina de costura, dá pra vocês fazerem o forro também na mão com agulha normal, tá bom? Então, são esses todos os materiais que vocês vão precisar para a receita inteira. Nesse vídeo, a gente vai fazer somente o corpo da bolsa e no próximo a gente utiliza o resto dos materiais. Para começar essa peça, a gente vai fazer um círculo mágico. Então, o círculo mágico a gente dá a volta em 2 dedos, é do jeito que eu faço, tá? Mas vocês podem usar outro jeito, não tem problema. O importante é a gente chegar em 6 pontos no círculo mágico para começar o nosso trabalho. Então, eu giro aqui, eu faço um X e vou lá para cima, tem dois fios em paralelo, e eu vou pegar por baixo o segundo, passo por baixo do primeiro, pego o segundo e passo para frente. Eu dou um giro para formar um E, e agora eu pego essa linha que vem do rolo e coloco para dentro desse E. E tanto faz se você faz assim com ele preso nos dedos ou soltando. Só que soltando a gente precisa segurar essa parte aqui para não soltar, porque ainda não fez um nó, né? E aí eu puxo o fio para dentro. Quando eu puxo o fio para dentro, já pode soltar e tá pronto o seu círculo mágico. Aqui dentro do círculo mágico, a gente vai fazer mais 5 pontos baixos, né? Lembrando que esse daqui, ele já serve como o primeiro ponto. Dois. Vou soltar um pouco de fio. 3, 4, 5 e 6. 6 pontos dentro do círculo. E aí, eu vou mostrar só um detalhe aqui pra vocês. Eu não vou fechar tudo, porque não é assim
que a gente trabalha quando faz círculo mágico. Então, você nunca fecha o círculo mágico no começo, na primeira carreira, tá? Então, aqui eu tenho 6 pontos. Vejam que aqui ficou reto, porque eu não fechei o meu círculo mágico por completo. Então, eu vou deixar ele meio fechado, porque eu quero dar para ele o aspecto de ficar encurvado desde a primeira carreira até a última, né? Não quero aqui que essa parte fique reta como outros trabalhos. Eu quero que ele comece a emborcar desde da primeira carreira até a última, para dar esse formato assim bem touca mesmo, né? Então, ele é bem assim, emborcado mesmo, desde o começo da primeira carreira até a última. Então, para fazer esse efeito, a gente precisa deixar o círculo, o meio, com menos pontos. Se eu quisesse deixar o trabalho reto, por exemplo, eu teria que colocar mais um ponto aqui. Se eu colocasse mais um ponto aqui, é só um exemplo que eu vou dar para vocês. Se eu colocasse mais um ponto aqui, não ficaria reto aqui nessa parte, ó. Aqui já ficou num ângulo de 90 graus entre os dois últimos, o primeiro, né, e o último ponto dessa carreira. Aqui já dá para fechar, e aí você vai ter um aspecto de ficar reto enquanto você vai aumentando o resto das carreiras. Então, eu vou fazer ao contrário do que geralmente a gente faz quando trabalha com um trabalho circular. Eu vou deixar a primeira parte com um ponto a menos, para ir emborcando desde da primeira carreira, tá? Aqui eu vou fechar já com o fechamento invisível. O fechamento invisível funciona da seguinte forma: a gente vai no primeira correntinha que se forma aqui no primeiro ponto, que seria essa daqui. Tá vendo que formam correntinhas aqui em cima dos pontos? Então, essa primeira aqui eu vou utilizar para fazer o meu fechamento invisível. Eu vou colocar essa agulha por trás. A gente trabalha pela frente, então a gente coloca aqui por trás, pegando essas duas laçadas, esses dois fiozinhos que formam a corrente, e vou puxar essa laçadinha que ainda ficou incompleta. Então, pega essa laçada, pode puxar ela um pouquinho mais para ficar mais larga, e coloca aqui para trás. Agora, a gente vai localizar o primeiro ponto que a gente fez, que seria aquele ezinho que a gente deu a volta e depois fechou com a laçada o fio que vem do rolo. Para achar é um pouco difícil, então tem uma técnica assim um pouquinho diferente para achar. Eu sempre me guio olhando por trás do trabalho. Então, aqui o fio veio para trás, a gente olha aqui para trás o ponto que vem atrás dele, que fica aqui atrás, né? Olha, esse daqui. Então, eu tenho que fazer de tudo para minha agulha chegar aqui nesse meio, porque é um ponto baixo centrado, tá? E o ponto baixo centrado, a gente insere a agulha dentro do Vzinho que se formou no ponto baixo. Então, vou colocar aqui a agulha e vou chegar até aquele meio, é aqui, ó. Assim. E aí, eu já encontrei o primeiro ponto. Só que eu não vou pegar essa laçada ainda. Eu vou primeiro puxar o fio que vem do rolo. Esse fio aqui a gente é de puxar e regular o nosso círculo mágico, então a gente deixa ele soltinho aqui. Esse fio que vem do rolo a gente vai puxar pra frente, com cuidado para não soltar essa laçada que tá solta, porque ela tá soltinha aqui, ela não tá presa em nada. Então, se você quiser segurar com o seu dedo, também pode segurar para ficar mais firme. Eu vou puxar o fio pra frente. Esse aqui é o do rolo, tá? E esse aqui é o do círculo mágico. E aí, eu faço uma laçada aqui também, e como se fosse essa de trás. Aí, eu vou fechar. É o meu primeiro ponto baixo desta carreira. Eu faço desse jeito porque senão fica muito distante entre um ponto e outro. Vocês vão perceber agora. Vou inserir a agulha no mesmo lugar, porque eu vou fazer 2 pontos em um ponto só. Vou puxar o fio pra frente. Vou dar a altura para ficar com os dois de altura igual. E agora, eu vou inserir a agulha aqui nessa laçada que ficou solta. E agora sim, eu vou fechar o segundo ponto desta segunda carreira. Então, eu fiquei com 2 pontos no mesmo ponto. Vou seguir para o próximo ponto, inserindo no meio do V, como eu falei anteriormente, é ponto baixo centrado. E vou fazer também 2 pontos no mesmo ponto. Isso é aumento. Então, a gente vai fazer desse jeito, nestes 6 pontos da primeira carreira,
formando assim 12 pontos na segunda carreira. Eu vou voltar quando eu terminar e já mostro para vocês o resultado. Eu tô aqui no último ponto. Eu vou mostrar para vocês que todos os pontos, como é a primeira carreira, eles ficam bem apertados, a não ser que vocês tenham um ponto bem mais largo que o meu. O meu é apertado e tô usando também uma agulha um pouco menor do que o fio pede para ter firmeza no nosso trabalho. Então, aqui ó, se você tiver o ponto apertadinho, que nem o meu, não vai dar para perceber muito bem onde que tá os pontos. Então, você se guia aqui pela correntinha que forma aqui em cima, e aqui embaixo você vai perceber que tem o V um pouco formado, mas tem ele. Então, você vai inserir a agulha aqui dentro, nesse meio aqui. E assim você vai conseguir completar o seu ponto baixo centrado. Então, como são dois, a gente coloca no mesmo lugar. Então, aqui eu já cheguei no fim da segunda carreira e agora sim eu vou fechar o círculo mágico. Então, esse fio que ficou aqui solto, eu vou puxar até esse círculo no meio fechar por completo. Se você tá usando um fio seco, que não tem elasticidade que nem o meu, é para tomar cuidado, sempre massageando o meio e aí puxando devagar para o seu fio não quebrar, porque se ele quebrar, você tem que começar novamente o círculo mágico, tá? Porque corre perigo de abrir depois e não fica bonito. Aqui eu já consegui fechar, eu vou fazer o fechamento invisível. Puxo aqui o fio um pouquinho, vou no primeira correntinha que se formou aqui nessa carreira, aqui em cima. Puxo a laçada solta para trás. Aí, eu finalizo aqui, inserindo no primeiro ponto. Puxando o fio do rolo para frente. Pega a laçada e finalizo. Este fio aqui eu já vou escondendo no meio de todos os pontos que eu vou fazer na terceira carreira. Então, vai ficar aqui, vou fechar e pronto, temos aqui o primeiro ponto da terceira carreira. Aqui, a gente vai trabalhar com o mesmo número de aumentos, só que a gente vai inserir um ponto sem aumento para cada aumento da carreira, ou seja, a gente terá um aumento, um ponto sem aumento, um aumento e um ponto sem aumento. Então, aqui eu já comecei com um ponto sem aumento, então, próximo ponto terá um aumento. O aumento é 2 pontos no mesmo local. Então, insere aqui o seu ponto baixo centrado, faz 2 pontos no mesmo lugar. E no próximo, como a sequência é 100, a gente faz um só. O próximo é com aumento e o próximo é sem aumento. A mesma sequência na carreira inteira, eu já volto para mostrar o resultado. Aqui eu já terminei a terceira carreira. Um detalhe importante para vocês verem que vocês estão correndo conforme o que pede a receita, é que se vocês começaram com um ponto sozinho, vai terminar com um ponto alto, tá? No caso dessas primeiras carreiras. Em outras eu vou mostrar para vocês que não é desse jeito, mas aqui na decorrência tá tudo bem, tá bom? Se vocês começaram com um só e terminaram com um aumento, tá tudo certo aqui, vocês finalizaram sem precisar contar muito se deu certo ou não. Aqui nós temos então 18 pontos, porque se a gente começa com 6, cada carreira aumenta 6 pontos. Então, aqui tem 6, 12, 18. E assim vocês vão contando de 6 em 6 em cada carreira que vocês vão aumentando, tá? Aqui eu vou fechar com o círculo mágico. Eu escondi todo o fio que veio daqui, né? Que a gente fechou o círculo mágico. Eu escondi por toda essa volta aqui. Agora eu só vou fechar com o fechamento invisível, como eu mostrei nas outras carreiras. Aqui eu já não vou repetir para vocês como faz. Se vocês quiserem ver de novo como que faz o círculo mágico, é só voltar o vídeo. Se vocês tiverem dificuldade para aprender, aí vocês colocam numa velocidade reduzida, tá bom? Combinado? Aqui a gente vai começar então a fazer 6 aumentos, só que vai aumentar o espaço entre um aumento e outro. Se aqui era um espaço de um ponto sozinho, agora teremos 2 pontos sozinhos. Só que tem um detalhe: para a gente fazer um círculo perfeito, a gente não pode colocar um aumento em cima de aumento. Como é isso? Aqui, ó, dá para perceber que tem 2 pontos e um ponto só, então aqui eu não trabalharei com aumento. Aqui eu vou deixar os pontos que
não vão ficar com aumento. Temos 2 pontos de espaço sem aumento. Então, teoricamente, se aqui eu não vou colocar os espaços com aumento, aqui eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu já subi a carreira num espaço em que eu tenho aumento. Então, eu vou fazer aqui um primeiro sem pegar essa laçada, porque fica muito distante, né? Depois para fechar. E o segundo, eu vou fechar pegando essa laçadinha aqui, ó. E pronto, já tenho 2 pontos, o aumento nessa quarta carreira. Aqui, então, eu falei que vai ficar sem aumento, que é o aumento da carreira anterior. E aqui também. Pronto, já passei esse aumento aqui. E agora eu já vou fixar na mente que depois que eu passei pelo aumento da carreira anterior, então a gente tem que ficar de olho tanto na carreira que a gente tá fazendo, quanto na carreira anterior. Aí eu já fico de olho nisso e percebo que como eu passei por esse aumento, eu vou fazer um aumento aqui, ó, nesse próximo ponto. E aí eu não preciso ficar contando toda vez. Isso vai servir para as carreiras onde vocês tenham uma diferença entre um aumento e outro dos pontos que ficam sozinhos. E aí vocês não precisam ficar contando para sempre. É super mais prático. Vou mostrar para vocês. Na outra carreira vai ficar mais evidente, tá? Então, aqui eu aumento, não faço aumento nesta carreira. E eu sigo essa sequência até chegar no final dela. Eu já mostro para vocês como que fica. Aqui já cheguei no final da quarta carreira, e aí o que aconteceu aqui, ó, comecei com um ponto, comecei com um aumento e terminei com um ponto sozinho, então aqui tá tudo certo. Mais um detalhe que eu quero mostrar pra vocês é o efeito que tá dando aquela história que eu falei no começo do círculo mágico, de colocar um ponto a menos, ó. Ele não tá ficando reto como a gente faz no trabalho de um tapete ou um susplá, por exemplo, ele vai ficar assim, ó, virado, tá vendo? Como se fosse uma tampinha. Então, esse é o efeito que eu quero, porque agora ele vai dando uma leve emborcada até o final do trabalho. Então, ele vai ficar assim, ó, um formato de um U, né? E é esse o efeito que a gente quer dar. Se você quer dar o efeito contrário, claro que não vai seguir a receita da Michelle, mas você pode colocar um ponto aqui no meio e ele vai começar a abrir reto, tá bom? Aqui eu vou fechar, então, com o fechamento invisível, eu vou subir novamente uma carreira, e na próxima carreira vai aumentar os espaços entre um aumento e outro com pontos sozinhos. Se nós temos 2 aqui, a próxima carreira terá 3 pontos sozinhos. Ó, aqui é um aumento, então, eu não faço aumento. Lembra daquela história que eu falei antes pra vocês, né? Vou fazer aqui, sem aumento. Passei pelo aumento, então agora eu já sei que eu preciso fazer um aumento nessa carreira, como eu falei pra vocês na carreira anterior. E agora eu vou seguir sem aumentos até chegar no aumento da carreira anterior e me indicar que eu preciso fazer um aumento nessa carreira aqui. Então, tá vendo? Aqui tá o aumento da carreira anterior, então, teoricamente, aqui tem um aumento. Lembra que eu falei pra vocês que não vai precisar contar? Por quê? Porque aqui o próprio trabalho já indica para você que onde você precisa fazer os aumentos ou não. Então, aqui nessa carreira a gente precisava de 3 pontos sem aumento antes do aumento, né? Então, olha, aqui tá certinho, tem 3. Seguindo essa lógica, seguindo essa técnica, vocês vão conseguir chegar na parte que a gente precisa, sem precisar muito esforço, sem precisar ficar contando toda hora, e vai ser muito mais rápido de vocês terminarem. A gente vai seguir essa lógica, aumentando todas as carreiras com um ponto sem aumento, né? Até chegar na carreira em que vocês vão ficar não com 3, como tá aqui, mas sim 7 pontos sem aumento. E aí, eu vou fazer aqui. Quando chegar lá, eu mostro para vocês como que fica e já dou a instrução do próximo passo. Tudo bem? Vocês vão subir aqui com um fechamento invisível, como eu fiz anteriormente, seguindo todas as regras. A única diferença é que vai ficar mais pontos entre um aumento e outro. 7 pontos, ok? Então, aqui eu cheguei na carreira que vai ter 7 pontos sozinhos entre o espaço entre os aumentos, tá? Eu só quero deixar aqui frisado que às vezes a gente vai subir no meio, né, do espaço dos aumentos. Então, aqui não vai ter aumento nem antes e nem depois. Então, aqui você precisa verificar onde que tá
o aumento da carreira anterior, ó, já tá aqui, então aqui eu não tenho que fazer aumento, mas você pode estar subindo em alguma parte que não tem aumento nem aqui embaixo, nem aqui em cima, então você vai seguir sem fazer aumentos até você chegar nessa parte aqui, que é o que a gente seguia para fazer o aumento dessa carreira, tá bom? Então, sempre olhando a carreira anterior para entender aonde é que você vai aumentar, tá vendo? Ó, cheguei aqui nesse aumento do anterior e agora eu já sei que eu preciso aumentar. Se você não tiver visualizado ainda o aumento da carreira anterior, então não se preocupe em fazer aumento nessa carreira, porque você não precisa fazer, você vai precisar fazer depois que passar por aqui, tá bom? Eu vou terminar aqui essa carreira e já venho falar para vocês como fazer. Aqui aconteceu o seguinte, acabou o meu fio e eu quero continuar com um novo fio, né? Então, eu vou fazer aqui o próximo ponto sem terminar e vou deixar essa partezinha aqui faltando, sobrando para fazer. Vou pegar um novo fio e aí eu vou inserir aqui, ó, nesse meinho dessa parte que não finalizei do ponto e fecho esse ponto. Vou deixar também o fio sobrando para cá, desse novo, né, rolo que eu vou começar, e esse daqui também. Eu vou pegar esses dois e vou começar a esconder, né? A gente puxa aqui, ó, pra dar uma firmeza e deixar o ponto igual aos outros e não ficar com uma tensão diferente. E assim, não dá pra perceber que você emendou aqui. Eu vou pegar esses dois fios e vou esconder enquanto eu faço o resto dos pontos pra fechar essa carreira. Ó, é só fazer normalmente. E aí, você continua a carreira normalmente. Então, aqui eu cheguei na parte em que eu não quero abrir mais o trabalho. Eu quero deixar desse tamanho e começar a subir aqui desses lados. Porque a bolsa, ela abre até um certo ponto, que seria neste ponto aqui que eu fiz. E depois ela começa a dar uma subidinha e encontrar a outra parte do outro lado. Então, aqui, com 7 pontos de diferença entre um aumento e outro, eu vou começar a fazer 3 carreiras sem aumento nenhum. Então, aqui eu já subi e vou começar a fazer carreira sem aumento. Não tem segredo aqui, eu só vou fazer o ponto baixo centrado em cada ponto. Até o fim da carreira, vou fechar com o fechamento invisível em todas essas carreiras. E aí, vocês vão começar a perceber que, em vez de abrir, ele vai subir como se fosse fazer um cesto ou uma touca. Então, quando eu chegar na terceira volta sem aumento nenhum, vocês estão vendo aqui, ó, não tô fazendo nenhum aumento, aí eu mostro pra vocês como que a gente vai fechar os dois lados. Aqui eu já terminei de fazer a terceira carreira e olha como que ficou. Sempre dá uma ajeitadinha, porque geralmente a carreira ela tende a ficar pra fora, puxada pra fora, como a gente faz os pontos pra fora, fica pra fora. E você sempre dá uma ajeitada, fio de malha é assim mesmo. Então, aqui ficou o centro, e aí, em vez de abrir nessa parte que eu não fiz aumento, começou a subir, ó. Aí, como que ficou? É como se fosse uma touca, né? Formar uma touca. E aqui na terceira carreira, eu vou finalizar, só que eu vou fazer o seguinte, sobrou bem pouquinho aqui desse fio, ó, sobrou isso daqui, e aí na hora de finalizar aqui, em vez de deixar assim, eu vou puxar o fio todo. E já vou usar esse restinho que ficou aqui para conseguir unir essa parte com a segunda parte que a gente vai fazer. Tem que fazer uma parte igual, mesmos pontos, mesma quantidade de pontos, então tem que olhar para ver se fica com a mesma quantidade. Ó, eu vou puxar para cá, ó, e vou deixar esse fio já aqui pronto para fazer a união das duas partes da bolsa. Fechei. E agora eu vou fazer uma outra parte e já volto para mostrar a união para vocês.
Aqui eu já cheguei na segunda parte, né, na outra parte redonda, então eu fiz tudo igual. Aqui eu vou fechar, então eu vou puxar o fio todo. Não vou deixar sobra de fio. E aí, eu vou pegar aqui na primeira correntinha, como se fosse um fechamento invisível, só que eu vou passar todo esse fio pra trás, ó, todo. Vou colocar aqui na mesma tensão dos outros pontos, e vou inserir aqui, ó, no meio dessa primeira correntinha aqui, ó. Bem no meio, pra simular um fechamento infinito, ó. Viu? Não parece que a gente começou aqui e nem que terminou aqui. Então, aqui já ficou escondido. Aqui atrás, então, agora eu só vou esconder o fio dentro dos pontos. Vou até dar uma cortada para ficar mais curto. E aí, eu vou passando esse fio dentro dos pontos para ele não soltar. Já que essa parte aqui eu não vou precisar de nenhum fio pra grudar uma parte na outra, né? Então, eu vou passar por todas essas partes aqui, sempre do lado do avesso pra esconder o fio, porque senão fica aparecendo na frente fica feio, tá? Aí, eu tenho aqui mais um truquezinho pra poder deixar ele aqui firme, sem poder soltar. Já vou cortar aqui, ó. Passei por vários pontos. Vou deixar rente. E eu uso essa cola aqui, Tec Bond 3, porque ela tem mais viscosidade. Porque as que são mais líquidas, elas penetram muito no fio. E aí ele fica endurecido e não cola. E essa daqui, ela é mais grossinha, como se fosse cola escolar. Vou passar aqui dentro, ó. Só um pinguinho mesmo, só pra fixar aqui e não ter perigo de soltar depois. Como a gente passou por muitos pontos, se você não tiver a cola também é super difícil de soltar, mas eu gosto de colocar. E pronto, fiquei com as duas partes iguais. Como que a gente conta os pontos? As duas tem que estar com o mesmo número de pontos, ó, elas ficaram iguais. Tem o mesmo número de pontos aqui e o mesmo número de pontos aqui. Aqui a gente começou com 6 pontos, então são 6 pontos, 12 pontos, 18 pontos, depois 24 pontos, 30 pontos, 36 pontos, 42 pontos, 48 pontos. Aqui, 48 e mais 6, ficou com 54 pontos. Então, 54 pontos a gente aumentou até aqui. Então, aqui eu não tenho aumento, então continuou com 54, 54, 54. Então, no final, a gente ficou com 54 pontos no diâmetro todo daqui. E aqui também tem que ter 54 pontos no diâmetro todo. Ficou bem firme, porque eu fiz com uma agulha um pouco menor, tá? Então, eu sugiro que se vocês queiram mais firmeza, vocês façam com uma agulha um pouco menor, porque deixa o ponto um pouquinho mais durinho, tá? O próximo passo agora é a gente unir essas duas partes. Para isso, eu vou utilizar a mesma agulha, tá? Não precisa utilizar uma outra agulha, não. Não faço nem com tapeçaria, porque eu gosto de um outro tipo de efeito. Eu vou pegar aqui, ó, em qualquer ponto da parte que não tem o fio sobrando, que essa daqui é a que ficou o fio sobrando. Eu vou pegar este fio aqui e ele tá passando aqui, ó, pelo meio, tá vendo? Existe essa correntinha aqui, aí tem a parte da frente, a parte de trás. Esse fio aqui, ele tá saindo pelo meio, então vocês têm que dar o jeito dele sair aqui no meio, que é pegando somente essa laçadinha aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar a laçadinha de dentro daqui, deste lado, pode ser em qualquer ponto, e vou puxar este fio aqui assim, ó, pra formar uma laçada, juntando essas duas partes aqui, tá? Eu vou subir, peraí, deixa eu puxar esse fio pra cá, porque senão vai ficar complicado. Aí. Vou subir aqui, ó, uma laçada. E aí, agora eu já vou... E esse fio aqui, ele vai ficar aqui pela parte de dentro, tá vendo? Aqui, ó, pra baixo, pela parte de dentro. Vou pegar o próximo ponto deste primeiro, pegar aqui no meio, só a laçadinha de trás.
e a laçadinha de trás daqui deste outro, da segunda parte. Ó, vou ficar com 3 laçadas na minha agulha, e agora eu vou puxar o fio que vem do rolo, ou esse que tá solto aqui, ó, e vou tirar todas as laçadas de uma vez. Vou puxar para ficar bem firme, e agora eu vou pro próximo ponto, esse daqui, ó, também pegando aqui só a laçadinha de trás, e esse aqui só a laçadinha de trás. Vou ficar com 3 laçadas na agulha novamente, e vou puxar o fio para fechar essas 3 laçadas. E aqui eu já formei o meu primeiro ponto baixíssimo. Então, vou fechar aqui toda essa parte com pontos baixíssimos, tá? Tudo do mesmo jeito, pegando aqui pelo lado de fora, aqui pelo lado de fora, puxando o fio, tirando as 3 laçadas e fazendo ponto baixíssimo, tá? Então, vou fazer isso aqui até eu ficar com mais ou menos 20 centímetros sem fechar. Vai ser a mesma coisa, desculpe, o carro passou. Vai ser a mesma coisa durante todo esse círculo, todo o diâmetro. Mas quando ficar faltando 20 centímetros para finalizar, eu volto aqui e mostro para vocês como que ficou. Gente, eu já fiz aqui, ó, ficou com 20 centímetros. Vou até medir para mostrar para vocês de abertura. Então, eu comecei aqui, ó, a unir e eu terminei de unir. Deixa eu colocar aqui certinho. Terminei de unir aqui. Ficou 20 centímetros certinho. E aqui, ó, eu já vou puxar meu fio inteiro. Sobrou uma bela de uma parte. E essa parte aqui eu vou esconder aqui pra dentro, tá? Eu vou cortar porque ficou muito grande. Aqui, ó, corto só uma partezinha aqui. O resto fica pra lá. Aqui já pode dar uma viradinha assim, ó, porque não tem perigo de abrir. Só que aqui essa última parte a gente precisa puxar bem, tá? Vou esconder aqui dentro dos pontos. Mesmo processo que eu fiz quando terminei as partes aqui. E também vou colar. Vou colocar um pinguinho de cola aqui. Vou colar normalmente. E pronto. Agora já tá finalizada a parte do corpo da bolsa, né? No próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês fazer a aba, a colocação do forro, e também colocar o tassel e os acessórios que vocês quiserem colocar na sua bolsa, tá? De início, a gente termina aqui. Tá vendo como que ficou bonito? Aqui, ó, é uma costura por fora. Se fosse também com a agulha de tapeçaria, daria certo, mas não ficaria com esse efeito bonito aqui, tá? Então, o legal seria vocês fazerem também com esse efeito. Pode também mudar de cor, porque se vocês colocarem alguma cor que combina com o corpo da bolsa, aqui nessa costura ficaria também show de bola. Mas no começo é isso mesmo, tá? Nos vemos na próxima aula. Eu vou colocar para vocês o link no Instagram, lá nos stories, quando ficar pronta, tá? Aproveitem aí e me contem como que foi nos comentários, se conseguiram fazer. E se vocês tiverem já a sua peça pronta, posta no Instagram e marca lá o @aleohandmade_, pra gente também dar uma olhadinha nos trabalhos de vocês. Eu vou adorar repostar na minha página, no meu perfil, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!